pular. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, Jeremias, capítulo de número 3. Quarta-feira é dia do pastor presbiteriano, né? Depois vocês oram comigo. Amém. Final de ano a igreja vai esvaziando, as pessoas vão sumindo, vão entrando de férias. Mas faz parte, nós estamos aqui louvando ao Senhor, amém? Jeremias capítulo de número 3, Lamentações, depois de Jeremias. Lamentações é porque Jeremias é o escritor dos 2 livros, e aí Então é Lamentações, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do verso de número 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Vamos ler de novo? Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Senhor, fala conosco, através da tua palavra, fala conosco, porque necessitamos, ó Deus, urgentemente da tua palavra em nossos corações. Nos ensina nessa noite, nos corrige, para que possamos ser, ó Deus, homens, mulheres melhores na presença do Senhor. Mas, ó Deus, que nessa noite o Senhor coloque em nós um coração quebrantado, um espírito contrito, para podermos aprender, ó Deus, os ensinamentos do Senhor e podermos aplicá-los todos os dias às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos que Jeremias, ele pregou durante 40 anos em Judá. Ele teve um ministério muito árduo. Durante esse ano 2025, no início do ano, nós estudamos o livro de Jeremias. E todos nós sabemos as dificuldades que Jeremias enfrentou no seu ministério, na sua caminhada como homem de Deus. E sabemos que Deus o chamou, se você ler Jeremias capítulo 1, Deus havia chamado Jeremias, já havia escolhido ele dentro do ventre da mãe dele. Então Deus falou, olha, eu te escolhi dentro do teu ventre, do ventre da tua mãe, para que você fosse profeta nas nações. Então Jeremias foi designado a pregar o povo de Judá estava atolado no pecado, na idolatria. O povo de Judá estava atolado no pecado. Eles achavam-se religiosos, mas na verdade eles estavam totalmente longe de Deus. Havia sim religiosidade no coração daquele povo, mas eles estavam longe de Deus. Eles tinham o templo, eles tinham o lugar de adoração, eles diziam servir ao Deus que criou todas as coisas, mas na verdade nós sabemos que o coração do povo de Judá estava longe de Deus. E Deus então declarou uma sentença sobre Judá,
que Judá seria levado cativo para a Babilônia, que seria entregue nas mãos dos seus inimigos. Deus manda uma palavra através de Jeremias, mas aquele povo, eles não se converteram. Jeremias pregou para eles durante 40 anos, eles não se converteram. Primeiro, eles rejeitaram a verdade. A mensagem de Jeremias para aquele povo era uma mensagem dura, era uma mensagem de confronto, era uma mensagem que chamava aquele povo à realidade da vida que eles estavam vivendo. Então eles rejeitaram a verdade dita por Jeremias. Aquele povo era teimoso, eles eram idólatras, eles estavam corrompidos, e eles não queriam ouvir essa verdade. Talvez esse seja o retrato da nossa sociedade e do nosso tempo hoje. Eu sempre gosto de bater nessa tecla e frisar isso, porque nós estamos vivendo um tempo onde talvez a igreja evangélica no Brasil, vou falar do Brasil, nunca viveu um tempo onde as pessoas dizem que há um avivamento ou há um mover do Espírito Santo, mas o que nós temos visto, na verdade, são pessoas religiosas, que frequentam templos, que vão à igreja diariamente, frequentemente, mas que não há uma mudança de vida. Irmãos, servir a Deus, andar com o Senhor implica em nós mudarmos a nossa vida, de haver uma mudança interna e externa. Interna na nossa comunhão com Deus, porque Deus vê o que há no coração do homem. E externo também, as pessoas precisam ver o testemunho da vida de um cristão. A pergunta é: qual o testemunho que o cristão moderno tem dado? Qual o testemunho que nós temos apresentado para as pessoas? O que as pessoas, quando olham para mim e para você, eles pensam acerca de Jesus? Eles veem Jesus em nós? Eles sentem a presença de Deus quando nós chegamos perto? Nós exalamos o bom perfume, como Paulo diz, que o cristão tem que exalar o bom perfume de Cristo. Nós estamos exalando esse bom perfume, ou nós não fazemos diferença nenhuma no meio em que nós estamos? Aquele povo rejeitava a verdade, aquele povo estava teimoso e idólatra, aquele povo estava atrás de falsos profetas. Nós vimos em Jeremias, ao longo do ano que nós estudamos o livro de Jeremias, nós vimos que as lideranças religiosas de Judá, tanto religiosas como políticas, estavam todas elas corrompidas. Os pastores que deveriam cuidar do povo, eles estavam corrompidos. Os sacerdotes que estavam ali para oferecer sacrifício e interceder pelo povo, as mãos deles estavam sujas, a vida deles estavam sujas. E é dentro de todo esse contexto que um homem santo como Jeremias estava vivendo. Irmãos, nós vivemos numa sociedade suja, nós vivemos numa sociedade corrompida. Mas Deus, dentro dessa sociedade suja e corrompida, Deus mantém aqueles que são fiéis de pé. Nós sofremos quando vemos a situação do nosso país, nós sofremos quando vemos a situação até mesmo da igreja no tempo de hoje. Nós sofremos quando vemos as pessoas que não querem mais
compromisso com o Senhor e nem com as coisas de Deus. Nós sofremos com isso. Nós vemos o relaxo das pessoas com as coisas espirituais. Nós chamamos atenção, nós pregamos, nós falamos, nós proclamamos o Evangelho, mas mesmo assim nós não temos visto as pessoas se arrependendo dos seus pecados, chorando pelos seus pecados, transformando a sua vida diante do Senhor. Nós estamos como Jeremias, estamos vivendo um tempo de caos. Olha só o que Jeremias, para nós contextualizarmos um pouco aquilo que nós vamos falar nessa noite, olha só o que Jeremias fala no versículo de número 1 até o 4. Ele vai dizer assim: eu sou um homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia, fez envelhecer a minha carne e a minha pele e despedaçou os meus ossos. Olha, Jeremias, irmãos, estava vivendo dentro daquele contexto e ele sentia essas dores na vida dele. O castigo de Deus veio sobre toda a nação, e Jeremias, sendo profeta, sendo homem de Deus, ele foi atingido por isso. Ele sofre o furor de Deus, ele experimenta a ira de Deus, ele experimenta o castigo de Deus sobre a sua nação. Irmãos, esse livro foi escrito aproximadamente 586 antes de Cristo. Jeremias era conhecido como um profeta chorão. O livro de Lamentações é o livro do choro, do lamento, da reclamação. Pergunta que eu faço para você nesse momento é: durante esse ano 2025, quantas vezes você chorou? Quantas vezes você lamentou? Quantas vezes você viu a mão pesada de Deus sobre a sua vida? Nesse ano 2025, quantas vezes você viu a correção de Deus sobre a sua vida? Nesse ano 2025, quantas vezes você lamentou algo? Você chorou por algo ou por alguém? Talvez todos nós, se fosse nos dado a oportunidade de testemunhar aqui e agora, nós teríamos talvez 70% ou 80% de reclamações acerca daquilo que nós vivemos no ano de 2025. O ano de 2025 não foi fácil. Esse ano não foi um ano para muitos para celebrar. Talvez você tenha tido percas não só materiais, mas perdeu alguém que você ama. Lamentamos, choramos. Talvez você está aqui agora e você não tem nenhum motivo para dizer: pastor, eu estou alegre porque aconteceu isso. Talvez você está aqui hoje com o coração despedaçado porque você experimentou durante todo esse ano a correção de Deus. Porque nós pensamos assim: olha, talvez até pregado por aí, não, depois que eu sou cristão, nada de mal vai me acontecer. Depois que eu me converter,
nada de mal vai acontecer na minha casa, eu estou blindado, nada disso. Coisas más acontecem com os crentes. E quando acontece, meu irmão e minha irmã, veja como Jeremias viu, como sendo a correção de Deus para as nossas vidas. Mesmo que isso causou choro, mesmo que isso causou dor, mesmo que isso tenha nos ferido com chagas de morte, mas eu quero dizer para você que Deus, mesmo nos momentos de correção dele, Ele nunca nos deixa só. Ele nunca nos abandona. Ele está corrigindo, mas Ele está segurando nas nossas mãos. Ele está ferindo, mas ao mesmo tempo Ele está passando o bálsamo, o remédio da cura. Ele está fazendo com que nós trilhemos caminhos espinhosos, mas ao mesmo tempo Ele está nos carregando para que nós possamos atravessar o momento de dor e o momento de aflição. Esse é o nosso Deus, que corrige, mas que auxilia no momento de dor. Jeremias então vê a destruição de Jerusalém. Jeremias vê a desolação, o luto de Jerusalém. E nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 19, Jeremias lamentando profundamente todos os males, dores causados pelo diabo? Não, por Deus. A mão de Deus sobre o povo, corrigindo o povo, dizendo para eles: olha, eu quero vocês espertos, vocês não querem ouvir a minha voz. Deus é como o Pai, e Deus nos corrige como um Pai. Irmão, você corrige o seu filho. Vocês que são pais aqui, que aqui estão, vocês não deixam os seus filhos fazerem aquilo que dá na cabeça, não. Nós mostramos a eles o caminho que eles devem trilhar. E no momento da desobediência, nós os corrigimos, para que eles voltem novamente à razão, ao caminho. A disciplina de Deus para conosco é como a nossa disciplina para com os nossos filhos. Deus nos chama a disciplina para nos mostrar aonde estamos errando e aonde nós temos que voltar novamente para o caminho, para aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Infelizmente, hoje nós temos visto as pessoas pregando só um Deus que é amoroso demais, um Deus que não corrige. Eu quero dizer para você que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que Deus é gracioso, que Deus é compassivo. Mas quando alguém ama alguém, Ele corrige para o bem. Quando você corrige o seu filho, você não corrige ele para o mal. Quando você corrige o seu filho, você não está querendo que o seu filho se perca. Você está dizendo: meu filho, eu estou te corrigindo porque eu quero o seu bem, porque eu te amo, porque eu quero ver você bem. Não é isso que nós fazemos? Quando deixamos os nossos filhos viverem ao seu bel prazer, nós estamos cometendo o quê? Algo ruim para eles.
Quando os nossos filhos fazem tudo o que eles querem e nós somos coniventes com o que eles fazem, nós estamos cometendo uma negligência contra os nossos filhos. Você já viu aquelas crianças que quando vão em determinadas lojas, eles dão birra, né? Deita no chão, bate os pés, quer o brinquedo. Talvez o pai não tenha condição de dar aquele presente, de dar aquele brinquedo para aquela criança. Mas aquela criança, ela é tão impulsiva, tão birrenta, que ele vai fazer com que o pai, que não tem naquele momento condição, comprar. Se o pai não for firme, se o pai não for disciplinador, se o pai não for aquele que mostra a verdade, a realidade da vida, aquele filho vai fazer com que aquele pai erre, gastando aquilo que não pode. E aquele pai que assim o faz, ele comete um mal para com essa criança, para com o seu filho. Irmãos, com Deus ninguém chantageia. Deus não é chantageado por ninguém. Deus não responde às nossas birras. Deus não responde os nossos questionamentos vãos. Não. Deus corrige, mesmo na dureza, para o nosso bem. Do verso 1 ao 19, então, Jeremias mostra essa dureza de Deus para com o povo. Do 1 ao 19, nós vamos ver as consequências do pecado. O profeta ele vai lamentar a infidelidade de Judá, a corrupção dos líderes, a rejeição de Deus, vendo a destruição como um castigo divino pelo pecado do povo. Deus está corrigindo seu povo. Segundo, nós vamos ver a experiência pessoal. O livro em si, de Lamentações, reflete a angústia de Jeremias. Jeremias, irmãos, ele foi um pregador que pregou juízo. Ele alertou o povo sobre a destruição que Deus causaria caso eles não se arrependessem. Isso aconteceu. Eles sentiram a mão pesada de Deus. Eles sentiram o furor de Deus. Eles sentiram a correção de Deus. Mas, irmãos, em meio a todo esse caos, em meio a toda essa desesperança, um povo levado cativo para a Babilônia como escravos, uma cidade totalmente destruída, o povo que havia ficado, os velhos e as crianças, e as mulheres, morrendo por conta da fome, as mães comendo os seus filhos, porque não havia mais comida, e a cidade estava sitiada, rodeada pelos inimigos. Não entrava água, não entrava alimento, não entrava roupas, ninguém saía, se saísse, morria ao fio da espada. Uma cidade totalmente desolada, porque não se voltaram
para Deus. Mas, queridos, em meio a todo esse caos, talvez você não viveu um caos parecido como esse, mas talvez você está vivendo um tempo tão difícil na sua vida, uma sequidão, uma fome espiritual, uma sede, uma falta de Deus falar com você, uma falta de Deus transbordar no seu coração, uma falta tão grande de Deus. Talvez você está vivendo um hiato onde Deus não tem falado com você. Eu quero te dizer que em meio a toda essa dor, há esperança. Deus é a nossa esperança. O Senhor é a nossa esperança. Apesar de todo o desespero, há lampejos de esperança vindas da parte do Senhor. Pastor, como isso pode acontecer? Eu te falo nessa noite, meu irmão e minha irmã, volte o seu coração para o Senhor. Derrame o seu coração diante do Senhor. Peça perdão pelos seus pecados. Glorifique o nome do Senhor no meio do caos. É difícil, né? Se alegrar com Deus quando tudo vai bem, é fácil. Agora, se alegrar diante do Senhor quando todas as coisas não estão bem, mas nós precisamos nos alegrarmos diante do Senhor em meio ao caos, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às dores, em meio ao choro, em meio à enfermidade, em meio aos problemas que tiram a nossa paz, que roubam a nossa alegria. Nós precisamos olhar e colocar os nossos olhos no Senhor, e Ele sim vai acender, reacender, avivar essa fagulha que ainda tem no nosso coração, essa chama que talvez está mirrada aí no seu coração. Ela vai reacender com uma força sobrenatural, e o Senhor fará você novamente voltar os seus olhos para Ele. Quando eu iniciei o culto hoje, nós lemos o Salmo 42, o salmista diz: por que está abatida, ó minha alma? Ele faz um questionamento a si próprio, às suas emoções, aos seus questionamentos, às suas dores. Ele olha para dentro de si mesmo e diz: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nós não sabemos qual o contexto que Davi estava escrevendo aquele salmo. Nós não sabemos como ele estava vivendo. Talvez poderia ser que era no tempo da perseguição de Saul ou do seu filho Absalão. Nós não sabemos ao certo, mas pode ser também que Davi estava vivendo um tempo bom, um tempo tranquilo, um tempo mais de paz, de abundância. Nós não sabemos. O fato é de que não importa se estamos bem financeiramente, se estamos bem familiarmente, se estamos bem ministerialmente, se estamos bem nessas áreas da nossa vida, as nossas emoções muitas vezes nos traem e faz com que nós questionemos a Deus, a sua bondade, a sua forma de agir. Muitos de nós aqui, irmãos, quantas vezes questionamos a forma de agir de Deus? Eu quero dizer que Deus não se coloca dentro de uma caixinha onde nós padronizamos aquilo que Ele deve ou não fazer. Não. Deus faz aquilo
que Ele determina e decreta. Nós não temos esse poder de mudar os decretos de Deus. O que Deus escreveu, isso será cumprido. O que Deus determinou, isso será feito. Do versículo de número 20 até o número 32 do livro de Lamentações, no capítulo 3, nós vamos ver a esperança em meio à dor. Esperança em meio à dor. E foi os versículos que nós lemos. Nós não lemos até o 32, mas nós lemos do 21 ao 24, que vai dizer assim: quero trazer a memória. Irmãos, está no meio de um caos, está no meio de um povo que foi entregue nas mãos dos seus inimigos, está no meio de uma cidade desolada, destruída, acabada, está vendo o sofrimento das pessoas. Jeremias então olha para o Senhor e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu estou vendo tudo destruído, eu estou vendo tudo acabado, eu estou vendo tudo caído, eu estou vendo tudo reduzido a cinzas. Mas eu quero trazer à memória, a minha memória, a tudo aquilo que Deus já fez. A bondade do Senhor, a sua misericórdia, o seu amor infinito, tudo que Ele já fez por esse povo, tudo que Ele já fez por essa nação, tudo que Ele já fez por cada um de nós, tudo que Ele fez por mim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando eu trago à memória toda a bondade de Deus, então eu olho para o céu, eu olho para o Senhor e eu encontro a esperança de que as coisas irão mudar, de que as coisas não ficarão como estão, mas mudarão, e eu vou obter essa bondade de Deus. Ah, irmão, e Jeremias continua dizendo assim: as misericórdias do Senhor. Jeremias entendia que Deus era misericordioso. Pastor, mas está tudo destruído. Pastor, mas Deus entregou a nação, o povo nas mãos dos seus inimigos. Mas Jeremias olha para Deus e diz: as misericórdias. Deus, mesmo em meio ao caos, Deus é misericordioso. Eu encontro misericórdia nele, porque eu ainda estou aqui com vida, eu ainda posso falar com ele, eu ainda posso me expressar a ele, eu ainda posso elevar minha oração a ele. Eu vejo a misericórdia. Então, as misericórdias, você pode ver que Jeremias está falando no plural. São as misericórdias, não é a misericórdia, não, são as misericórdias. Já vimos várias e várias, diversas vezes as misericórdias de Deus sobre nós. Você já viu a misericórdia de Deus sobre a sua vida, meu irmão? Você já viu? Você já experimentou? Eu já experimentei. Esse ano eu experimentei muitas misericórdias do Senhor sobre minha vida. Talvez você não veja, talvez você não veja as lágrimas que eu derramo, talvez eu não veja as lágrimas que você derrama, mas eu sei e eu entendo que as misericórdias do Senhor foi sobre a vida de vocês. Por isso vocês estão aqui. Por isso vocês estão encerrando mais um ano. Por isso muitos não chegaram até aqui. Vocês estão aqui porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Ah, meu irmão e minha irmã,
Deus teria todo motivo de amanhã não deixar com que eu e você respirasse. Ele tem esse direito, Ele é Deus. Talvez chegue amanhã, chegue o dia, o meu dia, onde Deus fala assim: acabou, hoje é o dia de você retornar para casa. Mesmo assim, é a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Se não o fizer, nós vamos experimentar também a misericórdia dele sobre nossas vidas. Ele teria todo o direito, porque ele é Deus, de nos levar agora, de nos levar daqui 1 minuto, 10 minutos, ou amanhã, mas a misericórdia dele nos mantém aqui de pé. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus é fiel a um povo infiel. Olha só. Deus é fiel a um povo que muitas vezes vira as costas para Ele. Porque muitos de nós, irmãos, hoje talvez Deus poderia encerrar nossa história. Porque não vivemos de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Mas não, as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque ele é fiel. E Jeremias, no verso de número 24, ele diz: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca, busca o Senhor nessa noite. Dobre o seu coração diante do Senhor nesta noite. Saia daqui, irmão, nessa noite, com um propósito diferente na sua vida. Que você entre o ano 2026 de uma forma diferente, com um propósito diferente, não só nas coisas naturais, nas coisas triviais. As pessoas só pensam assim: para o ano 2026 eu quero que a minha empresa seja melhor. Eu quero que os meus filhos estudem em colégios melhores. Eu quero um carro melhor, uma casa melhor. Nós projetamos só coisas físicas, materiais, coisas espúrias, coisas que essa vida, que vão ficar para essa vida. Irmãos, nós precisamos projetar aquilo que nós seremos como cristãos, como filhos de Deus. Saia daqui nessa noite mastigando isso, remoendo isso, ruminando isso. Senhor, eu preciso ser melhor. E eu não vou esperar entrar 2025, não. Eu quero isso para hoje, para agora. É urgente, é necessário agora. Saia daqui hoje experimentando essa misericórdia de Deus sobre a sua vida. Porque Ele é a nossa esperança em meio à dor. Amém, queridos? Aceite quando Deus te corrigir. Aceite quando Deus colocar a mão pesada dele sobre sua vida. Aceite. Tem um homem na história americana, um homem, ele morreu muito jovem, um pregador americano, presbiteriano, um homem chamado David Brainerd. Um homem que dedicou a vida dele inteira às missões, a evangelizar os nativos americanos. Um homem que entregou a vida dele ao Senhor desde cedo. E David Brainerd sempre foi um homem muito enfermo, doente. Ele sofria com uma doença muito, sim, naquela época não havia tratamento, ele sofria com tuberculose. E a tuberculose causou muitos males para ele.
no campo missionário. E David Brainerd, então, entregou toda a vida dele a levar o Evangelho, mesmo doente, mesmo sofrendo dores, mesmo aos olhos, muitos de nós, irmãos, seja sincero, muitos de nós, às vezes, por causa de uma gripezinha, a gente não consegue vir ao culto. Uma dor de cabeça. O que mudou do século XVIII para cá? Em 2 séculos. O que mudou? Que nós nos tornamos seres tão sensíveis. Eu estava prestando atenção naquelas propagandas que passam no YouTube, né? Por exemplo, de um vídeo para outro, ou às vezes você está assistindo um vídeo e de repente surge uma propaganda. E tem um produto, né? Eu vou fazer um marketing aqui gratuito, um tal da Principia, né? São os cosméticos, coisa de beleza, tal. Irmãos, eu não tenho nada contra homem que se cuida, não, tá? Homem tem que andar cheiroso, a barba bem feita, cabelo bem cortado. A gente tem até o Bruno aqui que trabalha com estética masculina. Mas, irmãos, na propaganda da Principia, todos os homens que fazem a propaganda são, vocês sabem, né? Sensíveis. Rapaz alegre. Sabe, hoje os homens se abatem muito fácil. Os homens que aqui estão, irmãos, se levantem. A responsabilidade da sua casa está nas tuas mãos, diante de Deus. Leve o seu filho, a sua filha, a sua esposa aos pés de Jesus. Isso é a missão dada a nós, homens. Se lá na frente eles não quiserem, é um problema deles e Deus, mas o que depender de nós, a nossa casa vai ser levada aos pés de Jesus. Mas tem que ser dirigida pelos homens. Você não precisa ir em legendários e nada dessas pataquadas. Apenas vá para as Escrituras. Vá para a palavra de Deus. Olha um homem como esse. Um rapaz. Sabe quantos anos morreu? O David Brainerd morreu com 29 anos. E no diário dele, ele deixou um diário escrito, o diário de David Brainerd, se você quiser comprar, tem na internet para vender. David Brainerd vai dizer que ele queria ter muitos anos ainda para entregar cada minuto, cada hora, cada respirar dele ao Senhor, na obra do Senhor, para levar a mensagem salvadora do Evangelho. Num tempo onde não tinha conforto como hoje, não tinha carros como hoje, as pessoas andavam a cavalo, andavam a pé, léguas e léguas, milhas e milhas, quilômetros e quilômetros, para levar o Evangelho. Hoje nós temos todo o conforto, toda a estrutura, para podermos levar o Evangelho às pessoas, levar a mensagem às pessoas. Temos que ser como Jeremias, nunca calar a nossa voz, sempre proclamarmos a verdade, e mesmo que a mão de Deus esteja pesando, nós vamos olhar para a bondade, a misericórdia, o amor de Deus dispensado a nós. Sabe por quê? Porque quando Jeremias olhou para Deus,
ele viu que no tempo oportuno Deus iria restaurar a esperança daquele povo novamente. Irmão, irmã, que Deus restaure a sua esperança ainda hoje. Que Deus restaure a sua alegria ainda hoje. Será que você não se alegra quando você vê um versículo como esse? Olha, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, pois elas se renovam a cada manhã. Será que você não se alegra com isso? Será que isso não queima no seu coração? Será que isso não te chama novamente a razão, a fé e a esperança que nós só encontramos em Deus? Ou você vai continuar prostrado, um ser inanimado? Sabe o que é um ser inanimado? É algo sem vida. Vai entrar mais um ano sem vida, sem esperança. Ou você nessa noite vai ser despertado a ser como Jeremias, a ser como David Brainerd, a ser como você, aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite e restaure a nossa esperança nele, para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, meu Deus. Somos gratos por tua misericórdia, compaixão, pelo teu favor, Pai. O que poderíamos fazer, ó Pai, se não fosse a tua misericórdia? Poderíamos, ó Pai, fazer se não fosse a mão do Senhor colocada sobre as nossas vidas? Mas nós oramos nessa noite pedindo ao Senhor, muda a história da nossa vida. Nos muda, ó Pai, como guardiões da nossa casa, da nossa família. Nos mude, ó Pai, como detentores da palavra de Deus, como cristãos. Nos mude, ó Pai, para que possamos experimentar todos os dias a boa mão do Senhor sobre nossas vidas. O que está ao nosso redor não pode frustrar o nosso coração, porque temos um Deus misericordioso. A situação do nosso país não pode nos frustrar, porque nós temos um Deus de esperança. E nessa noite, que o Senhor, assim como o Senhor colocou no coração de Jeremias, o Senhor coloque no nosso coração também, e na nossa mente. E nós oramos a Ti pedindo, Senhor, eu quero trazer à memória, a minha memória, aquilo que me pode dar esperança. Eu posso olhar para trás, para as frustrações, para os problemas, para as dores, para o choro, mas eu trago à memória a bondade, a misericórdia, o cuidado, o favor do Senhor para com a minha vida. Eu trago à memória nesta noite aquilo que me traz esperança, e o que me traz esperança é o Senhor Jesus. Esperança de um dia poder vê-lo, a esperança de um dia poder estar com Ele, a esperança de um dia podermos estar reunidos nos lugares celestiais. Em nome de Jesus, restaura a nossa esperança, restaura a nossa sorte, como diz o salmista, como as torrentes do Negueb. Que possamos, Deus, em Ti, no Senhor, experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias,
em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé e nós vamos encerrar esse momento de culto. Lembrando todos os irmãos, aqueles que vão passar o Réveillon conosco, ponha o seu nome lá na lista. Ah, pastor, eu estou sem dinheiro. Irmão, venha. Já viu aquele ditado que diz que onde come um, come dois, onde come dois, come três? Eu não tenho, pastor, eu estou sem dinheiro, não sei, não tenho como trazer. Irmão, família, onde come dois, come três. Você sabe que Réveillon, comida sobra, né? Então, não deixe de participar conosco, porque talvez não tenha dinheiro no dia do Réveillon. Não, venha, participe, coloque o seu nome lá na lista e vamos participar juntos para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, agradecemos mais uma vez esse fim de culto, esse fim de, ó Deus, reunião, esse culto gracioso, maravilhoso que o Senhor nos proporcionou nesta noite. E em nome de Jesus, possamos louvar a Ti durante essa semana. Nossa vida seja, ó Deus, uma vida de louvor e gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam estar, aqueles que já vão estar saindo de viagem. Ó Deus, a irmã Águida que vai estar saindo de viagem com a Vanessa e a Ana, guarde a vida delas na ida e na volta, que elas possam passar aí um final de ano com os seus familiares, guardados pelas mãos do Senhor. Dê a Tua bênção sobre a vida delas, que elas possam ir se alegrar com seus familiares e retornar debaixo das mãos poderosas do Senhor. Guarda cada um daqueles que vão sair de viagem nesse final de ano, ó Pai, e aqueles que vão estar aqui, ó Deus, que juntos possamos celebrar o findar de mais um ano ó Deus, e entrar mais um ano na esperança de que o Senhor tem grandes coisas para nós no ano de 2026. Oramos gratos a Ti, no nome santo de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. Você pode dizer um amém? Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana, em nome de Jesus.